A nosso estudo acerca da história dos hebreus, já tendo falado acerca da vida de José no Egito, né? Quando ele passa pela situação primeiro de ser escravizado, como agia nas diversas situações a que foi submetido, mas principalmente pelo plano e projeto de Deus que estava se cumprindo através da vida desse grande personagem e que veio a torná-lo uma pessoa de extrema importância tanto para o Egito quanto para o seu próprio povo, né, e por meio de quem Deus veio a trazer providência para o seu povo, né, o povo de Israel, que estavam ainda na sua fase primitiva, quando Jacó peregrinava pelas terras de Canaã, né, da Palestina, juntamente com seus filhos, que são os patriarcas das tribos que vão compor todo o reino de Israel, né, todo o povo israelita. Então, quando analisamos o quadro da ascensão de José na terra do Egito, nós observamos que a história, o contexto de José está intimamente ligado à situação política da época que o Egito vivenciava. Então, nós analisando esse quadro, nós vimos que a entrada de José no Egito deu-se num período em que esta nação encontrava-se dominada por um povo estrangeiro, tá ok? O povo Ixo, que havia migrado para essa terra, aproveitando o momento de enfraquecimento aqui da dinastia do Baixo Egito. Com esse enfraquecimento, eles dominaram a região, estabelecendo-se lá estabelecendo-se no poder dessa região do Egito, forçando as dinastias de Tebas, do Alto Egito, a ficarem nos seus limites, né, na sua região, mas retomando eles o poder, estabelecendo o poder de volta em toda a região do Egito, houve a expulsão desses invasores ixos e a situação, o status quo de Israel, que havia gozado de privilégios na época da dominação dos Ixos, principalmente por meio desse importantíssimo personagem, por meio de José, que veio a se tornar vizir, né, do faraó. Carrega esse nome de faraó, mas na verdade é um faraó provindo de uma nação estrangeira, porque os Ixos, entrando nas terras egípcias, adotaram a cultura egípcia, estabeleceram linhas dinásticas que pelo menos uma questão assim mitológica, mas mostrando o grande valor que eles deram à cultura egípcia, a todo o desenvolvimento cultural que havia dentro dessa nação milenar, né? Então eles adotaram para si e não somente os deuses, a forma de culto, a cultura, né? Eles se integraram realmente dentro dessa nação a qual eles estavam dominando. Isso não é estranho, isso vai acontecer novamente na história com relação aos romanos e a dominação que eles estabeleceram sobre os gregos. Quando os romanos, mesmo sendo o império dominante, né, estabelecendo sua hegemonia de poder em todo o mundo, ele absorve a cultura grega para si, ele adota muito da filosofia, do culto, das ideias, da política, ele adota muito do que a Grécia havia construído culturalmente para si mesmo sendo a nação dominante. Então vemos situação semelhante aí com relação aos Ixos, constituem faraó, adotam essa nomenclatura para si, adotam a cultura egípcia, a forma, né, de forma de governo, a sistematização, né, do governo egípcio. Na época dos Ixos, José tem uma grande ascensão de poder, tornando-se vizir nas terras do Egito, convida sua família, que estava passando por um período de grande seca em Canaã, e ele, com essa autoridade que tem, com esse privilégio que está gozando, convida o seu pai e os seus irmãos para descerem para a terra do Egito, estabelecendo-se na terra de Gósen, que está aqui, está indicada aqui, né, na parte leste do delta do Nilo. Este é o delta do Nilo, ok? Então várias entradas aqui de rios, uma região muito fértil,
o delta do Nilo, e aqui está o rio Nilo. Então a região de Gósen, onde se estabelece a família de José, sustentados pelo poder, pela autoridade que José tinha na região nesta época. Então, passada essa época da dominação Ixa, esse povo estrangeiro é expulso de lá, o povo original da terra retoma o poder, quando então acontece aquela situação que é descrita em Êxodo, que o faraó que assume o poder, o faraó que se levanta na terra, não conhece acerca de José, isso porque José está vinculado à dominação estrangeira daquela terra. Então, não somente a questão do faraó não conhecer José, mas também o fato de não se importar com as benesses, os privilégios ou a história que José tenha construído naquela terra, uma vez que está vinculado à dominação de um povo estrangeiro. Então o povo israelita é visto pelas dinastias do Alto Egito, que retomam o poder expulsando os estrangeiros. Os israelitas que estão sediados aqui em Gósen são vistos como uma herança maldita desse povo invasor. E com isso os faraós estabelecem, os faraós originais da terra agora, né, não esses faraós invasores, eles estabelecem uma dominação violenta sobre Israel, com o status deles sendo rebaixado para o de escravos. São escravizados agora na terra, e cumpre-se todo aquele período de 400, mais de 400 anos, 430 anos, a que os israelitas são submetidos como escravos na terra do Egito, tá ok? Isso vindo a se agravar, a estabelecer um status aí de culminância, desse período de escravidão, quando na época de Moisés Deus levanta esse grande líder para proceder à libertação do povo desse estado de escravidão e levá-los então em peregrinação até a terra de Canaã, quando então serão cumpridas todas aquelas promessas feitas aos patriarcas. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó realizará então o cumprimento de todas aquelas promessas da terra prometida e do povo se estabelecendo nela como um povo independente, uma nação agora, Porque até agora o que eles constituíram foi um grupo de tribos que se desenvolveu, aumentou em número, mas não tinha independência, não tinha autonomia, não tinha poder de tomada de decisão sobre a sua história, uma vez que estavam estabelecidos lá, primeiro como um povo convidado, um povo visitante, mas que não tinha autoridade, não tinha poder na terra, e depois uma situação pior, uma situação de escravidão a que foram submetidos. A partir do Êxodo, que é um evento culminante na história de Israel, eles vão se tornar, eles já são uma tribo, já são famílias aglomeradas, mas a partir de então eles vão se tornar uma nação, que será dona da sua história e das decisões sobre a sua vida. E a condição de independência, a condição que vai assegurar este poder, essa autoridade a eles para se constituírem numa nação em meio a grandes impérios poderosos, aos quais que cercam as suas fronteiras, é a obediência ao seu Deus, o Deus que prometeu e que cumpriu e que está estabelecendo eles na terra prometida, uma vez fiéis à aliança que foi estabelecida entre Deus e o povo de Israel, libertos da condição de escravidão, pela intervenção da mão divina, que abre o Mar Vermelho, que leva eles em peregrinação pela península do Sinai, que é esta região aqui, tá ok? E aqui no Monte Sinai, no Monte Horebe, é estabelecido com eles a aliança, tá ok? A primeira aliança, a aliança que será renovada no Novo Testamento, quando Jesus então faz uma nova aliança no seu próprio sangue conosco, não somente com o povo de Israel, mas com agora todos aqueles que o aceitam como único Senhor e Salvador. A nova aliança tem um caráter universal. A primeira aliança tem um caráter particular. É a aliança específica entre Deus e o povo de Israel. O povo que está agora vendo o cumprimento das promessas de Deus feitas aos patriarcas, tá ok? Então, enquanto se mantivessem fiéis à aliança estabelecida com eles aqui no Monte Sinai, eles gozariam de poder, de independência, de tomada de decisão, de autoridade dada pela mão de Deus, pelo poder de Deus,
a esta nação, a este povo escolhido, para ser um povo próspero na terra e um povo que ia dominar sobre outros povos, que estabelecer seu poder e sua autoridade na região. Então estamos tratando agora do final da época de José, né, o final da época de José, o desenvolvimento do povo de Israel na terra do Egito e finalmente o Êxodo. Vamos ver então agora acerca do Êxodo. A palavra Êxodo significa literalmente saída ou partida. Esse nome é aplicado ao segundo livro da Bíblia, porque a saída do povo hebreu do Egito é o tema central dele, o tema central do livro de Êxodo. A saída do povo hebreu do Egito é um fator de grande importância não somente no livro de Êxodo, mas também em todo o Antigo Testamento. Para o povo de Israel, o Êxodo é o ponto principal de todo o Antigo Testamento, é o pontapé inicial da sua história enquanto povo, porque antes do Êxodo, o que tínhamos? Abraão recebe o chamado divino para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Como mostramos já nos mapas anteriores, ele peregrina, né, sai de Ur dos Caldeus, vai peregrinando, margeando o Eufrates, chegando em Harã, onde seu pai morre. A promessa reafirmada, a promessa é reafirmada por Deus, conforme descrito em Gênesis, e então ele deixa aquela região de Harã e peregrina sem saber especificamente para onde ia, mas atendendo, né, obediente à ordenança de Deus, ao chamado de Deus, peregrina pela terra de Canaã, estabelecendo-se periodicamente em um lugar, em outro, sem um ponto fixo, né, e peregrina por essa terra, sabendo que está sobre ele a promessa da herança, de que as suas gerações herdarão aquela terra. Passado o tempo de Abraão, veio o tempo de Isaac. Deus firma uma aliança com Isaac para que ele não descesse ao Egito. Já havia descido uma vez, mas Deus se compromete com ele para que ele não descesse ao Egito, que as gerações dele iam herdar aquela terra. Isaac permanece fiel a este pacto com Deus. Os seus filhos Jacó e Esaú, Esaú, mesmo sendo primogênito, perde o direito de primogenitura diante da forma leviana, né, com que tratou este grande benefício e privilégio. Jacó assume então como primogênito, é transferida a primogenitura para Jacó. Jacó é enviado para Padan Aram, onde casa-se com alguém da parentela. Vimos isso nas genealogias, né, o quadro de genealogias traçado. Retornando à terra com 2 esposas e mais 2 concubinas, de Jacó, essas 4 mulheres vão surgir os patriarcas, né? Surgir todos os patriarcas e uma mulher dentre os filhos, uma mulher chamada Diná. Então, dessa família, desse núcleo familiar, né? Dessa tribo, né? Desse clã, vai surgir, vai se desenvolver todo o número dos israelitas que saem da terra do Egito, pelo menos mais de 600 mil homens prontos para a guerra, independentemente das crianças, dos velhos e das mulheres. Então 600 mil homens prontos para a guerra, pelo menos mais de 1 milhão de pessoas saem da terra do Egito, né, da região de Gósen, peregrinando pela península do Sinai até alcançar Canaã. Então, antes do Êxodo, era um aglomerado de parentes, de pessoas com laços de familiaridade, que constituíam uma tribo, o que constituía um clã. Um clã veio a ser um pequeno país auto-administrado pelo chefe do clã. Então haviam as diversas cabeças de tribo, né? Cada patriarca, uma tribo, cada tribo o desenvolvimento deles, com as suas famílias, e dessas famílias um chefe. A figura do chefe não estava muito bem definida ainda, principalmente depois da morte de Jacó, que era o patriarca natural. Então o patriarcado dele passa para o seu primogênito, mas Rúben perde a primogenitura, né, por causa do incidente lá dele ter se deitado com uma das concubinas de Jacó. Então o que acontece fica essa situação, permanece essa situação no Egito, de um povo cujo comprometimento, né, o laço que os une é simplesmente um laço parental, um laço de parentesco, né, por causa dos seus patriarcas que são todos filhos de Jacó. Mas um povo que não tem autodeterminação, não tem poder de decisão, não é dono da sua história,
não decide o seu destino, um povo que está submetido a uma situação de escravidão na terra do Egito. O êxodo é o ponto culminante da história dos hebreus. O êxodo é o momento em que Deus, por meio da intervenção dele na história, nessa situação, levanta um grande líder que, em obediência a ele, tira o povo de dentro do Egito, né, por meio da forte mão de Deus, as 10 pragas que desafiam, né, que envergonham as deidades, principais deidades do Egito, associadas a essas manifestações da natureza. E com a dominação de Deus sobre estes elementos, mostra que o poder sobre esses elementos, ou sobre essas forças da natureza, esses animais, não estavam sob a mão dessas deidades, mas sim sob a mão do Deus de Israel, do Deus Jeová, ou Yahvé, que por meio de seu profeta, né, por meio de Moisés e Arão, que era a voz dele naquela circunstância, anunciam as pragas que virão, e as pragas vêm e se abatem sobre o Egito, desestabilizam aquele governo. Deus endurece o coração de Faraó para que ele resistisse às 10 pragas, porque provavelmente bem antes disso ele já teria liberado esse povo para que saísse de lá, mas Deus mesmo endurece o coração dele para que pudesse ser demonstrado todo o poder de Deus até o final de todo aquele período, e as 10 pragas se abatessem sobre o povo egito, a humilhação dos deuses do Egito, né? Já uma pregação acerca do Deus verdadeiro, quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus que domina sobre a história, quem é o Deus que intervém com mão poderosa, né, na história, e assim, abatendo-se a última praga, a praga dos primogênitos, o estabelecimento de um grande pacto entre Deus e Israel, com o sacrifício do cordeiro, com um sinal nos umbrais da porta, na verga nos umbrais da porta, e o estabelecimento de um cerimonial fundamental, um cerimonial estabelecido antes da lei, um cerimonial que é anterior à lei, que é o cerimonial da Páscoa, ou do Pessach. Hoje a Páscoa ganhou um significado completamente deturpado, né? Não há Páscoa aqui nessa cultura ocidental, mas na cultura israelita o Pessach é uma das cerimônias mais importantes para o povo hebreu, porque marca exatamente isso, a poderosa intervenção de Deus em favor de seu povo, o julgamento dele, né, sobre essa nação que estava os oprimindo, e o grande livramento deles por meio do sinal, né, do sangue do cordeiro colocado sobre a porta. Então um povo comprado para Deus, um povo exclusivo de Deus, é isso que mostra o Pessach, passar por cima. Quem tem a marca não sofrerá o dano, né, do anjo da morte. O anjo da morte passará sobre aquela casa. Então é tão forte esse cerimonial, é tão significativo, é tão profundo, que a próxima aliança a ser formada, que substituirá essa aliança que ficou antiquada, esta aliança que, uma vez cumprida, realizada na pessoa bendita de Cristo Jesus, fica obsoleta. Por quê? Porque surgiu aquele que realiza todos os propósitos da aliança e estabelece a sua aliança como alguém superior, alguém que está acima dela, que a realizou, cumpriu em si mesmo e estabelece a sua aliança agora, que substitui a antiga. Então a nova aliança em Cristo Jesus, firmada no seu sangue, né, com o testamento, que vem a ser o documento, a carta magna das promessas, né, e dos benefícios que nós conseguimos nele mesmo, e que é selada com o seu sangue, e que a partir da sua morte torna-se eficaz para nós, testamento esse que nós podemos somente receber ou rejeitar, mas nunca alterar. É por isso que Antigo e Novo Testamento ganham essa designação. É de fato um testamento que vem de Cristo para nós. Nós somos herdeiros dessa promessa realizada em Cristo Jesus na sua própria pessoa. Então a nova aliança, que substitui esta aliança que estamos tratando aqui, ela é feita dentro de um cerimonial de Pessach. Então você vê o quanto é significativo esse cerimonial. Esse cerimonial antecede a primeira aliança, ele é estabelecido na primeira aliança também, ele foi realizado já. Quando vem o momento em que eles estão no Monte Sinai e recebe
firmam uma aliança com Deus, um pacto com Deus, recebem a lei regulamenta, estabelece a prática, a continuação do Pesach, né, que tem que ser celebrado com fidelidade. Antes de entrar na terra de Israel, Josué realiza um Pesach, né, nas fronteiras para entrar em Israel. E depois, com o advento de Cristo na plenitude dos tempos, é numa semana de Pesach que ele estabelece a nova aliança, né, que ele fala que firma uma nova aliança no seu sangue. Para o povo de Israel, o êxodo é o ponto principal de todo o Antigo Testamento. Da mesma forma que para a igreja a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus é o fator mais importante de todo o Novo Testamento. A saída dos hebreus do Egito se deu, aí temos aqui algumas teorias, uma delas afirma que se deu por volta de 1250 a.C., e outra, que é a mais aceita, diz que se deu por volta de 1440, 1450, nessa variação, antes de Cristo, tá ok? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus se deram por volta de 33 da era cristã. E somente 70 anos antes, somente 70 anos depois, é que alguns autores do Novo Testamento estavam interpretando seu verdadeiro significado. Até hoje, muitos cristãos ainda não compreendem bem o total significado de sua vinda à Terra. O Êxodo tem sua correspondência na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel demorou muito tempo para entender aquilo, a igreja também demorou muito tempo para entender isso. Isso quer dizer que ambos os acontecimentos não foram entendidos corretamente nos seus dias. Com o êxodo, Israel saía da escravidão de Faraó. Com a morte de Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos saíram do jugo de Satanás. Então temos aí um paralelo bastante significativo entre a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia para a libertação total debaixo da aliança e do pacto com Deus, com uma espécie de uma analogia com a nova aliança em Cristo Jesus e a nossa libertação, o nosso êxodo, a nossa saída do reino das trevas, né, o reino do pecado, da destruição, conforme Paulo assim afirma na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, né, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Cristo é para nós também uma saída, um êxodo, né, conforme foi celebrado o Pesach no Egito, a celebração do Cordeiro, a marca do Cordeiro, né, a substituição do primogênito pelo Cordeiro sacrificado. Assim também Jesus se sacrificou por nós, em substituição a nós, marcados pelo sangue de Cristo. Não somos atingidos pela punição que é devida, mas somos poupados dela por causa da marca do sangue do Cordeiro. E essa marca mostra que nós pertencemos a esse Deus e somos assim libertos, somos completamente libertados da escravidão do pecado, a escravidão da morte e do pecado, que ia ceifar a nossa alma, que ia nos manter escravos a ela, aos seus vícios, à sua destruição, à deturpação, né, da vida, da existência. Mas somos então libertos por causa de Cristo Jesus, o seu precioso sacrifício na cruz do Calvário. Não estamos mais subjugados aos vícios e à destruição decorrentes do pecado, da queda da humanidade. Somos agora livres, uma nação eleita, uma nação escolhida. Os hebreus peregrinaram durante 40 anos no deserto, sob o comando de Moisés, e finalmente chegaram às fronteiras de Canaã. Moisés conseguiu conquistar todo o leste de Canaã, mas não pôde atravessar o Jordão, porque Deus havia determinado que ele não entraria na terra, apenas haveria de longe. Números 27, 12 ao 14, Deuteronômio 34, 1 ao 4. Após a sua morte, o comando do povo passou para Josué, quando então vamos ver o modelo de instalação do povo na terra. Mas fechando aqui a questão do êxodo, vemos esse mapa bastante ilustrativo, mostrando a região fértil aqui do delta, a região de Gósen, onde o povo de Israel habitou, né, a convite de José e do faraó da época, depois sendo submetidos à situação de escravidão, quando então são libertos por intervenção divina, né, e por meio do seu líder Moisés, tá ok? Então a travessia do Mar Vermelho, um dos maiores milagres já testemunhados pela humanidade, que Deus
trouxe, né, que Deus realizou para Israel em virtude da sua libertação. Então esse fato tão marcante, tão importante, que é um fato